Permutação simples, ainda dentro do capítulo de análise combinatória, é o que nós vamos ver hoje. Este assunto nos leva a pensar em anagrama, que é uma palavra formada pela permutação de letras. Curiosamente, na antiguidade, os anagramas foram usados como códigos, fórmulas ou pseudônimos. A propósito, quantos anagramas serão possíveis obter da palavra Pernambuco? Descubra agora com o Anchieta. Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar a análise combinatória, lembrando a parte de permutação simples. Vocês lembram que na última aula a gente comentou arranjo simples, lembram disso? A gente tinha até frisado que permutação simples é um caso particular. É um caso particular de arranjo. Só o arranjo, vocês lembram que a gente comentou, né? Os grupos diferem pela ordem ou pela natureza. E a gente vai caracterizar a permutação, para vocês guardarem da seguinte maneira. É um dos grupamentos mais fáceis de identificar pelo seguinte, porque em cada agrupamento vão participar todos os elementos. Essa é a grande dica para vocês. Quer dizer, permutação é um caso particular de arranjo, aonde participam todos os elementos. É uma grande dica para vocês guardarem. Então vamos acompanhar essa definição, olha só. Então permutação simples está aqui, olha só, bem curtinho para vocês, olha só. Permutação simples, como é que vocês vão caracterizar? Participam todos os elementos. Se participam todos os elementos, é evidente que eu não vou diferenciar um grupamento do outro pela ordem, e sim por quem? Ou melhor, eu não vou diferenciar exatamente pela natureza. Ou seja, os grupos diferem exatamente pela ordem. Natureza não, porque vão participar exatamente todos os elementos. Então, resumindo para vocês, o que vocês vão guardar? Permutação simples, quando participam todos os elementos e os grupos diferem pela ordem. Além disso, se vocês quiserem guardar, permutação simples é um caso particular de arranjo, olha só. Arranjo de N elementos tomados N a N. Aonde tem o P, eu coloco o N agora. Porque vão participar exatamente todos os elementos. Está aqui a fórmula que vocês vão guardar. Permutação de N elementos, arranjo de N elementos tomados N a N. Se vocês aplicarem a definição de arranjo, vocês vão perceber então que o resultado vai dar o próprio N fatorial, que é uma das primeiras definições que a gente colocou para vocês. E esse simples que aparece aqui, quer dizer, permutação simples, é porque vocês não têm elementos repetidos. Bom, só em termos de permutação é que vale a pena vocês guardarem. Então a gente já comentou basicamente três coisas importantes. O princípio fundamental, já fizemos alguns exercícios aí. Arranjo simples, já caracterizamos para vocês. Os grupos vão diferir pela ordem ou natureza. E permutação é um caso particular de arranjo, quando participam todos os elementos. Bom, na sequência a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em alguns exercícios. Exercícios de aplicação para vocês, permutação, arranjo, etc. Acompanha só. Pessoal, está aqui o primeiro exercício. Então, é o exercício do Mackenzie. Olha só, Mackenzie de São Paulo, olha só que questão muito bem bolada, uma questão bonitinha, olha só. Então, nós temos um trem constituído da seguinte forma. Nós temos uma locomotiva mais 6 vagões distintos. Trem, uma locomotiva mais 6 vagões distintos. Entre eles, nós temos o vagão restaurante. Está lá o restaurante. Bom, a condição, a locomotiva vai à frente. Tudo bem, a locomotiva vai à frente e o vagão restaurante não imediatamente atrás da locomotiva. Essa é a condição que ele deu. Locomotiva vai à frente e o vagão restaurante não imediatamente atrás da locomotiva. Pergunta, número de modos diferentes de montar a composição. Então, vocês querem montar um trem aqui, ó. Então, nós temos, quer dizer, no total vocês têm 7 vagões, um deles é a locomotiva e dos outros 6 vagões distintos, não é? No caso, um deles é restaurante. Então, a condição que vocês querem, quer dizer, a locomotiva vai à frente e o vagão restaurante não imediatamente atrás da locomotiva. Na pergunta, o número de modos diferentes de montar a composição. Só o nosso trem está aqui, olha só os vagões, olha só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Muito bem. Bom, a locomotiva vai à frente, olha o L de locomotiva aqui à frente. E claro que um grupamento possível, de acordo com a condição que ele deu, qual que é? Pode ser esse aqui, ó. Locomotiva à frente, um vagão qualquer, no caso, para ocupar a segunda posição, qualquer um sem ser o restaurante que não pode. Eu coloquei o restaurante na terceira posição, o terceiro vagão. E os demais aqui na sequência. Então, vocês vão notar que, fixando aqui, quer dizer, a gente vai fixar exatamente a locomotiva, quantas posições sobraram? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aparentemente, a resposta do exercício seria qual?
Ou será que é suficiente a gente permutar esses elementos? Se eu fizer a permutação, será que eu não vou contrariar a condição que ele deu? Aparentemente não teria problema nenhum eu simplesmente permutar. Quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai dar 6 fatorial. Então, aparentemente, a resposta do exercício dá 6 fatorial. Só que tem um detalhe, se vocês permutarem esses elementos, vai existir um determinado momento que o restaurante vai estar logo após a locomotiva. E isso não pode acontecer, contraria a condição do exercício. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, deste total, eu vou verificar quantos trens formados, no caso, quantas composições vocês teriam, de tal forma que o restaurante apareça logo após a locomotiva e na sequência eu subtraio. Então é o que eu estou destacando para vocês. Quando eu destaco a letra L assim, dentro de um círculo, com circunferência, então eu estou frisando para vocês, eu fixei exatamente este vagão, locomotiva lá na frente. O mesmo comentário na segunda linha, só que além de fixar a locomotiva, eu vou fixar também o vagão restaurante. Então, quantas posições sobraram agora? 5 posições? Não é só questão de trocar de posição, é só questão de permutar. Então, se vocês fizerem a permutação, vai dar um total de 5 fatorial. Agora o detalhe, quer dizer, se vocês voltarem na primeira linha, se eu fizer a permutação de todos esses elementos fixando a locomotiva, vai dar um total de 6 fatorial. Só que nesse total, eu estou incluindo grupamentos deste tipo aqui, ó, grupamentos aonde o restaurante aparece logo após a locomotiva. Mas isso não pode acontecer porque contraria a condição. Então a resposta do exercício, como é que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente deste total, tirar exatamente o número de grupamentos onde acontece isso aqui, que é um total de 5 fatorial. Então, a resposta do exercício, quanto é que vai dar? 6 fatorial menos 5 fatorial. Porque isto aqui vocês têm que eliminar, que senão contraria a condição que ele deu lá. Então, 6 fatorial menos 5 fatorial, novamente um artifício aqui de conta, o 6 fatorial pode ser 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial, coloca em evidência. Colocando 5 fatorial em evidência vai dar 6 menos 1, ou seja, 5 que multiplica 5 fatorial. Lembra que 5 fatorial? Lembra o 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. Vezes 5, 600, está aqui, ó. 5 fatorial 120 vezes 5, 600. Então, sempre que aparecer a palavra simples, vocês não têm elementos repetidos. Próxima aula a gente vai praticamente encerrar. É como se fosse praticamente terminar a análise combinatória, comentando um novo tipo de agrupamento que recebe o nome de combinação simples. Fiquem ligados, combinação simples na próxima aula. Tchau para vocês.